pessoal, então vamos lá. Nós vamos conversar hoje sobre um tema que é saúde e cuidado do corpo, né? E para começar a falar um pouquinho desse tema, o que é para você estar bem, né? Tudo que eu vou falar para vocês aqui, eu tenho base nos meus atendimentos terapêuticos, né? Eu sou acupunturista e terapeuta naturopata, e tudo que eu vou falar para vocês se baseia nas minhas experiências, né? E uma coisa que eu tenho notado, achado bastante interessante o que tem acontecido de um tempo para cá, é que você pergunta para a pessoa assim: tá tudo bem? Não, tá tudo bem, eu estou bem, tá tudo tranquilo. O que você veio tratar? Ah, porque eu tenho uma dor nas costas já faz anos. Tenho uma dor de cabeça já faz muito tempo. Quer dizer, a pessoa convive com a dor e ela acha que ela está bem, né? Quem aqui convive com dor regular? A dor nas costas, levanta a mão. Dor de cabeça, levanta a mão. Quem tem dor de cabeça 2 ou 3 vezes por semana? Quem tem aquela sensação de cansaço ao acordar, que precisa tomar café para ficar esperto e tal? Beleza, né, gente? Então, isso aí, pessoal, na verdade é um conceito que a nossa sociedade moderna está impondo, né? Porque isso não é estar bem. Se você tem dores regulares, se você tem dor de cabeça regular, se você precisa tomar café para acordar, se você toma algum tipo de medicamento contínuo, isso não é estar bem. Estar bem é você estar pleno, sem dor, sem nada, né? Então, hoje a gente precisa ficar um pouquinho atento a esse conceito, porque as pessoas convivem com a dor achando que está bem. E, na verdade, não deveria ser assim, né? A gente já conversou um pouquinho aí sobre essas dores, vocês já mostraram, algumas pessoas aí têm esse probleminha. Vamos seguir. Bom, e aí, pessoal, a questão é a seguinte: o que você faz na prática para cuidar do seu corpo, para cuidar da sua saúde, né? Vocês aqui, de uma certa forma, já estão cuidando, estão vindo na casa, passando o tratamento da casa, passando a corrente médica, o que é excelente, né? O que mais você pode fazer para melhorar a sua saúde, para deixar a sua saúde 100%? Hoje nós vamos falar sobre um fator que é muito importante para a manutenção da sua saúde, que é o fator pH. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho com detalhes o que é o pH, mas só para você já ir entendendo, o pH hoje é o fator considerado o marcador mais importante da saúde hoje. Mais importante que o seu nível de colesterol, que a sua pressão, é o fator de pH, né? Vou explicar para vocês direitinho o que é. Só que junto do fator do pH, pessoal, vou falar para vocês um pouquinho sobre o fator de resiliência. O que é resiliência? Resiliência é algo que pode te atrapalhar. É algo que que o corpo nosso às vezes não vai a favor disso. Por exemplo, é uma atitude que a gente pode querer tomar para melhorar a nossa saúde, mas a resiliência atrapalha. Todos nós já passamos por um momento de resiliência. Por exemplo, quando você no final do ano, naquelas resoluções de ano novo, ano que vem eu vou começar a fazer uma academia, vou começar a fazer uma caminhada. Só que o que acontece quando o ano começa? Você não faz, né? Isso é a resiliência atrapalhando a gente um pouquinho. Então, antes de começar a entrar mais em detalhes sobre o pH, eu vou fazer 3 apresentações. Eu vou apresentar para vocês uma lenda indígena, uma mitologia grega e uma afirmação científica, que vão me ajudar a ilustrar esse ponto que eu estou falando para vocês. Primeiro, a lenda indígena, ela conta sobre o lobo negro e o lobo branco. Não sei se você já conhece essa lenda, né? Um índio chegou para o cacique da tribo e falou assim: cacique, eu sinto que eu tenho 2 lobos dentro de mim, né? O lobo branco, que é o lobo das boas ações, do fazer o bem, da família, dos amigos, né? E eu tenho também o lobo negro, que também habita dentro de mim. O lobo negro, eu percebo que é quando eu tenho raiva, quando eu tenho ódio, quando eu tomo atitudes negativas com relação à minha pessoa mesmo, né? E o cacique falou: ok, tudo bem, concordo, você tem o lobo negro e o lobo branco vivendo dentro de você. Qual a sua dúvida? Minha dúvida, cacique, é qual desses 2 lobos irá prevalecer? Qual desses 2 lobos irá sobreviver dentro de mim? Porque eu percebo que eles estão constantemente duelando, né? Quando eu quero fazer uma coisa boa, não consigo. Quando eu quero fazer uma coisa má, quando eu faço mal para alguém, esses lobos vivem duelando. Qual desses 2 irá sobreviver dentro de mim? Aí o cacique falou: muito simples, aquele que você alimentar, né? Então, essa é a primeira historinha para ilustrar aí a nossa história. Depois, a gente pode falar um pouquinho sobre o deus Eros e o deus Thanatos. São 2 deuses da mitologia grega, né? O deus Eros ali à esquerda e o deus Thanatos aqui à direita. O deus Eros e o deus Thanatos, eles representam a nossa pulsão de vida e a nossa pulsão de morte.
Esses dois termos são termos usados na psicologia, né? Então, toda vez que a gente faz algo em prol da nossa saúde, né, que a gente toma uma atitude saudável, que a gente começa uma dieta, começa a frequentar uma academia, diz a psicologia que nós estamos sob a influência de Eros, né, sobre o deus Eros. Já quando nós temos atitudes negativas com relação à nossa saúde, fumar, beber em excesso, ter atitudes irresponsáveis com relação à nossa saúde, as pessoas que bebem e saem dirigindo, diz a psicologia que nós estamos sob a influência do deus Thanatos. E a ciência nos diz também que nós temos dois fatores. Vocês percebem que sempre a gente tem um fator agindo de um lado e um fator agindo de outro, né? Positivo, negativo, bem, mal, como você preferir chamar. A ciência nos diz a mesma coisa. Aí começando a entrar um pouquinho no tema que eu vou falar com vocês, que é o pH. Nós temos o pH ácido, ok? O neutro e o pH básico. Também os dois representam um lado negativo e um lado positivo. Então, se vocês forem observar, pessoal, nós temos três linhas ali, né, que falam a mesma coisa. Nós temos o lobo branco, nós temos Eros e nós temos o pH básico ou alcalino, representando a saúde, o bem-estar, a sua boa vivência. E nós temos o lobo negro, Thanatos, e o pH ácido, representando o outro lado da moeda. Ok, e aí, Eduardo, o que tem a ver lobo, Deus, pH, residência com tudo isso? O pH, pessoal, você pode tomar algumas atitudes aí que irão facilitar, melhorar a sua qualidade de vida. Então, por isso que eu fiz esse comparativo dessas duas linhas, para ver qual lado você vai querer ficar. Porque não adianta você ouvir tudo que eu estou aqui falando e depois não tomar o que, pessoal? Uma atitude, né? Eu quero que você saia daqui hoje com um comportamento melhor, com uma atitude melhor, com relação à sua própria saúde. Diz uma frase que se for para ser escravo de bons hábitos, se for para ser escravo de hábitos, né, eu serei escravo de bons hábitos. Então presta atenção, se for para ser escravo de hábitos, e todos nós somos, porque nossa vida no dia a dia é composta de hábitos, eu serei escravo de bons hábitos, não de maus hábitos. Diz também uma outra teoria que se você repetir algo 77 vezes, isso vai se tornar um hábito na sua vida. Isso quem diz é a programação neurolinguística, né? São essas pessoas que estudam o comportamento da mente consciente, mente inconsciente, e eles dizem que se você insistir em repetir algo por 77 vezes, aquilo vai se tornar um hábito na sua vida. E de que hábito eu estou falando? Nós vamos ver daqui a pouquinho, esses itens aqui um por um, mas, por exemplo, o refrigerante, ele tende a deixar o pH do seu sangue um pouco mais ácido. Então, por que não, pessoal, criar um hábito, ou dois talvez, de quando você for no supermercado, você em vez de ir direto lá no refrigerante, você pegar um suco, você pegar frutas para fazer um suco. Isso é uma mudança de hábito. Porque quando você chegar em casa, tudo bem, que é muito mais comum, você vai lá na geladeira, abre o refrigerante e coloca no copo. Mas por que não, talvez, você criar o hábito de fazer um suco ou tomar um suco natural? Quem não tem hábito de tomar água, os tais 2 litros por dia, que é bastante importante, nós vamos falar sobre isso. Por que não, então, tentar criar esse hábito, colocar uma garrafinha de água por perto, as mulheres que andam com a bolsa, colocar uma garrafinha de água na bolsa, deixar perto do seu trabalho uma garrafinha de água. São todos hábitos, pessoal, que vocês podem criar, né? Então, tenha em mente isso. Se algum desses hábitos aqui você achar interessante, procure repeti-los por um certo período de tempo e aquilo vai se tornar automático na sua vida. Tudo bem? Bom, finalmente, o que é o tal do pH? pH, pessoal, é a abreviação dessa palavrinha aí, potencial hidrogeniônico. Potencial hidrogeniônico. Você vai falar, nossa, Eduardo, que nome chato e complicado, é verdade. Mas isso, pessoal, está presente na sua vida mais que você imagina. Isso está presente 24 horas na sua vida. Você vai ver por quê. Primeiro indicador de pH. O pH, pessoal, ele é medido numa escala de 0 a 14. Sendo que 0 é o mais ácido possível e 14 é o mais alcalino possível. Tá? O nosso sanguezinho aí que circula dentro do teu corpo, ele tem um pH entre 7,35 a 7,45, ok? Isso deve ser o pH de um sangue de uma pessoa saudável. Só que
Isso varia de acordo com os seus hábitos, que eu acabei de falar, de acordo com a sua alimentação, de acordo com a sua rotina de vida. Então você pode colocar o teu pH um pouco mais para alcalino ou um pouco mais para ácido, ok? E aí, pessoal, é que começa a complicar. Aí onde você tem que começar a prestar atenção um pouquinho na coisa. Por quê? Se o seu pH sanguíneo ele estiver ligeiramente alcalino, como ele deve ser, na escala de 7,35 a 7,45, você está bem. Por quê? Porque num sangue com pH alcalino, simplesmente, pessoal, não se desenvolve vírus, bactérias, tumores cancerígenos. Hoje está mais que provado, quem descobriu isso já muito tempo atrás, foi um cientista alemão chamado Otto Helling. Ele descobriu isso, que o tumor cancerígeno não consegue se desenvolver num pH alcalino. Hoje, cientistas mais atuais, né, Dr. Leonard Cohen, Dr. Torlabo, são cientistas que continuam insistindo nessa tecla. Uma pessoa com sangue bem equilibrado, com sangue alcalino, ela não desenvolve doença, não desenvolve vírus, não desenvolve bactéria. Tá? Então, por isso que você tem que ficar de olho nesse indicador. Porque também aí tem um outro fator, pessoal. Quanto mais ácido o seu sangue, se você tiver com o seu sangue acidificado, seu sangue vai ter menos oxigênio, né? E um sangue ácido com pouco oxigênio é terreno propício para desenvolvimento de vírus, bactérias e todos os tipos de doença. Conhece aquela pessoa que fica doente, toma remédio, nada resolve? Pode ter certeza, aposto com vocês, se você tirar o sangue dessa pessoa, for analisar no microscópio, você vai ver que o sangue dessa pessoa está com baixa oxigenação. É um sangue que, visto pelo microscópio, ele se move lentamente, todas as células aglutinadas, é uma coisa complicada. E o sangue alcalinizado, ele flui bonitinho, livre, ok? Então, pessoal, aí começa a complicação, porque no nosso meio de vida moderno, com todos os alimentos industrializados, todo o estresse que a gente passa no dia a dia, poluição, isso tudo ajuda o nosso sangue a ficar ácido, né? O estresse por si só já altera o pH sanguíneo. Aí você junta aí com outros fatores, né? Bebida, cigarro, sedentarismo, agrotóxico que consta nos alimentos, né? Então você tem tudo aí para deixar o nosso sangue cada vez mais ácido. Aqui nós temos alguns outros valores, né? Porque eu estou falando do sangue, mas o nosso corpo, na verdade, cada região do nosso corpo tem um pH específico. Então o pH do sangue é 2, né? A urina varia entre 5,5 e 7, pH da pele 5,5. Olha aqui o que eu estou falando para vocês. A saliva de uma pessoa saudável, o pH vai variar entre 6,5 a 7,5. 6,5 a 7,5. Se você for medir o pH da saliva de uma pessoa com câncer, esse pH já baixou para 4,5 a 5,7. Olha a diferença. Tá? Então, uma pessoa com câncer é uma pessoa que já tem o sangue muito acidificado, a pessoa já está numa condição de acidose, e se você vai medir a saliva dela, você já consegue verificar isso. pH vaginal, que oscila entre 3,8 a 4,2. Aí, às vezes, alguma pessoa pergunta assim, nossa, Eduardo, mas o pH do estômago é 2? Você não falou que perto do zero é o mais ácido possível? Sim, realmente eu falei, e realmente o pH do estômago é 2, porque é o necessário para que você tenha uma boa digestão. O suco gástrico que o nosso estômago produz, para que você tenha uma digestão eficiente, tem que ser assim, né? Então, só que, você vê, são vários fatores de pH que nós temos dentro do nosso próprio corpo. Só que quando você desestabiliza o sangue, você começa uma reação em cadeia e começa a desestabilizar todos os outros valores. Por isso que é tão importante você cuidar do pH do seu sangue. Bom, aqui tem outros valores de pH para que você se familiarize um pouco mais com isso, né? Refrigerante, pessoal, pH 2,5, né? Evite tomar refrigerante, evite dar refrigerante para as crianças. O pH do refrigerante é extremamente ácido. Água mineral varia entre 6,5 a 8. Leite, água do mar, vinho. Tudo que é um meio líquido, pessoal, tem um valor de pH. Ok? Pessoal, tudo bem até agora?
Então nós estamos falando que nós temos um fator chamado pH, que está presente no nosso corpo, a abreviação de potencial hidrogeniônico, que quanto mais próximo do zero, mais ácido, mais próximo do 14, mais alcalino. Nosso sangue, para o nosso corpo funcionar bem, deve estar numa condição de 7,35 até 7,45. Tudo bem? Alguma dúvida até agora? Não. Então vamos lá. Alguns sintomas que você vai sentir se você tiver com o seu sangue muito ácido, se você tiver numa condição de hiperacidez. Fadiga, alteração de concentração, aquela pessoa que consegue ler, não consegue se concentrar no trabalho, dor muscular, dor articular, cálculo renal, acidez, dor de cabeça, colesterol, porque a pessoa tem uma alteração no funcionamento do pâncreas. Então tem gente que tem colesterol, trata, não melhora, por quê? Porque está com o pH desequilibrado. Ok? Bom, aí pessoal, só a hiperacidez é prejudicial? Não, né? Se você também tiver um processo de muita alcalinidade sanguínea, você tem alguns problemas também, né? Você tem espasmos musculares, você tem convulsões, você tem muita irritabilidade. Só que hoje, pessoal, é muito raro você encontrar alguém nessa condição. Por conta desse estilo de vida que eu falei, alimentação, uma série de coisas, é muito difícil você encontrar alguém na condição de alcalinidade excessiva. O que a gente encontra mesmo é sempre a hiperacidez. Então, pessoal, nosso corpo ele necessita de um equilíbrio constante e delicado entre essa condição de ácido e base. Ok? E o que mais acidifica o nosso corpo? Além do que eu falei, sedentarismo, poluição, estresse. O que mais acidifica? Má alimentação, excesso de produtos industrializados, carne vermelha. Né? Me perdoem os carnívoros, mas a carne vermelha tem um alto potencial acidificante no sangue. Estresse prolongado, má respiração. Hoje, pessoal, a gente respira muito mal, uma respiração muito superficial. O nosso corpo, para funcionar bem, precisa de uma boa oxigenação. Então você precisa ter aquela respiração profunda, que enche o pulmão, leva o ar até aqui a região do abdômen. Essa é uma respiração correta. Então eu aconselho vocês a procurar formar um hábito. Lembra lá das 77 vezes que a gente forma um hábito? Procure antes de você dormir, pessoal, pelo menos antes de você dormir, você praticar a respiração profunda. Aquela respiração que você vai respirar lentamente, encher bem o pulmão, levar o ar até aqui ao abdômen. Segura por um segundo, solta devagar. Procure fazer isso umas 10 vezes antes de você dormir. Você vai melhorar a condição do seu sangue, você vai melhorar a condição do seu corpo todo, porque você vai levar mais oxigênio para as suas células. Ok? E uso prolongado e indiscriminado de medicamentos. Né? Hoje, pessoal, tem muita gente que toma medicamento a esmo. Né? Ontem mesmo eu atendi uma pessoa que ela toma 14 remédios por dia. Eu fiquei pasmo, 14 remédios por dia. Condição do sangue de uma pessoa dessa, não precisa nem perguntar. Você já pode ter certeza que ela está com sangue acidificado e que ela levando essa condição por muito tempo, ela vai ter problemas sérios de saúde no futuro. Outros elementos que acidificam o sangue, pessoal. Sal de cozinha, açúcar refinado, as bebidas alcoólicas todas, gordura hidrogenada, produtos em conserva, frituras, derivados de petróleo, tudo isso daí, pessoal, tudo que é artificial, a gente está cansado de saber que agride nosso corpo, e aí você hoje fica sabendo também que isso ajuda a acidificar o seu sangue. Aí, nessa hora, às vezes a pessoa fala assim, nossa, Eduardo, mas eu consumo tudo isso, né? Eu como carne, eu bebo, eu não respiro corretamente, eu estou sedentário, e aí? O que eu faço, né? Aí, pessoal, a gente vai ter que começar a compensar essa condição, né? Os estudos mostram, pessoal, que a proporção correta do que você consome é de 80% para formadores de alcalinidade e 20% de formadores ácidos. Ou seja, se você é aquela pessoa que não resiste a uma carninha, que gosta de uma carne vermelha, o teu prato tem que ser composto de um pedaço de carne, pessoal, e praticamente todo o resto dos formadores de alcalinidade, ou seja, verduras, legumes, frutas, para você compensar um ao outro. Ok? Sabe aquela pessoa que vai na churrascaria e fala assim, não, churrascaria é para comer carne. A pessoa não pega nem um arrozinho, porque arroz ela fala que ela come em casa. Ela só come a carne. Uma forma incorreta de se alimentar, porque você está pegando só o produto que alcaliniza, acidifica o seu corpo, e não nada para alcalinizar.
Bom, os principais alcalinizantes, pessoal, a gente conhece, né? A gente já sabe da cultura popular. São as frutas, legumes, verduras, principalmente os orgânicos, né? Que não são cultivados com agrotóxicos, aqueles que você pode ingerir cru. Você tem aí a parte das folhas verdes, legumes, raízes, amêndoa, milho, abobrinha, uva passa, manga. Ou seja, pessoal, tudo que é natural, e se for natural, sem agrotóxico, melhor ainda. Isso vai ajudar a alcalinizar o seu sangue. Agora, se você acha que você está nessa condição de acidez corporal, tem uma duplinha, pessoal, que vai ajudar muito você começar a corrigir isso, que é o limão, em primeiro caso, porque às vezes tem gente que confunde, porque acha que por o limão ter um sabor ácido, ele vai acidificar o corpo. Não, o limão, quando ele entra no estômago, pessoal, ele vai reagir com os líquidos do estômago e ele começa a alcalinizar o nosso sangue. Limãozinho simples, né? Então o que você pode fazer? Você pode pegar o limão, espremer um pouquinho numa água e tomar. Só que, aqui, pessoal, quero chamar a atenção de vocês para o fator água. Todo mundo fala, toma 2 litros de água por dia, toma 2 litros de água por dia, né? Só que a água, pessoal, também você tem que observar o pH da água que você toma. Se você for olhar aqui no rótulo das embalagens, aqui, ó, geralmente tem aqui, características físico-químicas, pH 25 graus, 7,8, 7,28. pH dessa água tá bom ou tá ruim? Nós falamos que quanto mais próximo de 0, mais ácido, acima de 7, mais alcalino. Se pH tá bom ou tá ruim? Tá bom, né? Ele está acima de 7. Então, quando você for comprar sua água mineral na próxima vez, dá uma olhadinha atrás, no rótulo, tá? E dá uma olhada no pH. Se for acima de 7, é uma água boa. Se for abaixo, já não é uma água tão boa. E existem muitas águas no mercado com pH 6, 5,5. Tem uma água aí francesa famosa, que o pessoal paga uma grana nessa água, acha linda, acha chique tomar essa água. O pH dessa água é 5,5, baixíssimo, né? Então, pessoal, não resolve. Quando você for comprar a sua aguinha, dá uma olhada ali. Ok? Outro elemento importante na água é o sódio, né? Está marcado ali, mas o sódio é um assunto para outra palestra, que tem muita coisa para falar sobre o sódio aí. Numa próxima oportunidade a gente conversa. No momento, eu gostaria que quando você fosse comprar sua água, você olhasse o pH, pelo menos da água que você consome. E aí, pessoal, se você procurar fazer isso, uma água de boa qualidade, com pH acima de 7, limãozinho espremido, e você acrescentar uma pitadinha de bicarbonato de sódio, você está consumindo a bebida mais alcalinizante possível. Simples, rápida, barata, eficiente, que você pode fazer já hoje. Água, espremer um limão e dar uma pitadinha de bicarbonato de sódio. Isso vai imediatamente começar a alcalinizar o seu estômago e, consequentemente, o seu corpo. Tudo bem? Bom, pessoal, então, isso que eu estou falando para vocês é uma coisa que vocês não vão ouvir muito na medicina convencional. Na medicina convencional, hoje, o médico está formatado para trabalhar de outra forma, né? E por que ele trabalha de outra forma? Porque aqui, pessoal, a doença, a enfermidade, quando se instala no nosso organismo, ela segue a seguinte etapa. Você tem a fase energética, aí você passa para a fase biológica, aí você vem para a fase clínica, que é quando efetivamente você começa a sentir alguma coisa, aquele mal-estar um pouco maior. A fase clínica, pessoal, ainda não é a fase anatômica. A fase clínica é aquela fase que geralmente é assim, você se sente mal, você vai no médico, faz um monte de exame e não dá nada. Alguém já passou por isso? Né? Então, você está na fase clínica, né? Ou seja, a doença está começando a se instaurar no seu físico, mas ela ainda não é detectável pelos nossos aparelhos que a medicina usa para mensurar. Isso vai acontecer só na fase anatômica. A fase anatômica é quando você já tem ali um tumor, uma úlcera, uma infecção, uma inflamação, algo já instaurado no físico, que aí os aparelhos conseguem detectar, um exame de sangue consegue detectar, e aí o médico fala assim, realmente você tem alguma coisa. Só que eles ignoraram, pessoal, 3 fases importantíssimas antes. A fase energética, a fase biológica e a fase clínica. Então só quando chega ali embaixo, na base da pirâmide, é que realmente eles vão começar a te tratar, sendo que você podia ter tratado bem antes, né? Então quando você
prolonga o estado de pH ácido no seu corpo, você está começando a dar um estímulo lá em cima na fase energética. Aquilo começa a desequilibrar, desequilibrar, desequilibrar e vem parar na fase anatômica, que é realmente quando você fica ruim. Entenderam isso, pessoal? Então isso é muito importante, né? Então, algumas ciências, algumas filosofias, algumas doutrinas trabalham enquanto a gente está lá na fase energética. A acupuntura pega lá na fase energética. Aqui, quando você vem fazer um tratamento energético aqui na corrente médica, você está pegando lá em cima, ainda na corrente energética. Então você está evitando todo um processo para que a coisa se instaure lá embaixo. Ok? Bom, aqui, pessoal, é uma fórmula que eu desenvolvi, de acordo com os meus estudos, que quando a pessoa está brigando entre a doença e a saúde, existem alguns fatores aí que estão envolvidos, né? Primeiro fator, eu chamei de DC, que é o desejo de cura, o comprometimento que a pessoa tem com a sua própria cura. Você tem a resiliência, que eu expliquei para vocês, você tem o comodismo, o ponto zero e a imunidade baixa. Então vamos entender como funciona o processo de saúde, doença, saúde no corpo de vocês. Você está com a saúde bem, né? Como o gráfico mostra ali, você está com a sua saúde num nível elevado. Só que apareceu alguma doença, apareceu uma dor, apareceu uma infecção, né? Vai começar a sua briga entre o equilíbrio aí, doença e saúde. Se você tiver a situação lá, por exemplo, se você tiver um desejo de cura que for maior que a sua resiliência e o seu comodismo, o resultado vai ser a cura. Olha lá, né? Você tem lá a saúde, se manteve, a doença se extinguiu. Por que a doença se extinguiu? Porque o seu desejo de cura foi maior que a sua resiliência do que o seu comodismo. O que é resiliência e comodismo nesse caso? É aquela pessoa que começa um tratamento e não continua. Às vezes tem até que tomar um remédio, não toma. Tem que vir na corrente médica, falta. E aí, como é que essa pessoa vai esperar? O desejo de cura da pessoa não é forte. Então, né? Quando isso ocorre, o desejo de cura maior que resiliência e comodismo, você tem a cura. Na situação B, você tem o desejo de cura, mas ele está igual à sua resiliência e ao seu comodismo. Você tem que tomar um chá, você não toma. Você tem que repousar um pouco mais, você não repousa. Aquelas pessoas que falam assim, não, eu sou assim mesmo, não tem jeito, não posso parar, não posso descansar. Né? Então está mais ou menos equilibrado. O resultado vai ser aquela pessoa que tem o estado inalterado, aquela pessoa que ou fica ruim, melhora, fica oscilando entre isso, ou aquela pessoa que toma, que nem o caso que ele toma remédio, não melhora. A situação C, ela começa a complicar. O seu desejo de cura é menor que a sua resiliência e o seu comodismo. Aí o que acontece, pessoal? A doença aumenta, né? Se você não se compromete o suficiente com o seu tratamento, a tendência é a sua doença aumentar. E a situação D, que vai entrar o último fator que falta lá, que é o sistema imunológico baixo, que você tem um desejo de cura, que é menor que a sua resiliência e menor que o seu comprometimento. Só que você começa a levar isso por muito tempo. Né? Você fica doente, não se trata, piora, melhora, fica doente, fica nesse ciclo por muito tempo, o seu sistema imunológico vai começar a baixar. Seu sistema imunológico vai começar a baixar, o seu sangue já está a ficar mais baixo e a tua doença começou a prevalecer. E aí você começa a chegar ao que a gente chama de estado mórbido, ou você começa a chegar perto do ponto zero. O ponto zero, pessoal, é aquele ponto que o organismo já não vai mais ter força para reagir. Aí é complicado, aí é praticamente o final da linha. Aí é quando a pessoa já entra em hemodiálise, já está fazendo químio, às vezes vai ter que fazer a extração, amputação de algum órgão, porque aí o organismo, nem que você queira, aí o organismo já não tem mais força para reagir. Então, pessoal, por que eu estou falando tudo isso? Você tem hoje uma informação importante, que é cuidar um pouquinho do pH do seu sangue. Você viu o que acidifica o seu sangue, você viu o que alcaliniza o seu sangue. Né? Então vamos procurar, pelo menos, tentar tomar esse cuidado. Procure criar o hábito de tomar a água com pH acima de 7, com um pouquinho de limão e bicarbonato, para que você mantenha o seu corpo numa condição boa. Evite tomar medicamento em excesso. Procure praticar respiração profunda, pelo menos uma vez à noite antes de você dormir. Procure praticar essa respiração para levar mais oxigênio para o seu corpo. Se possível, procure fazer uma caminhada, um alongamento. Só não existe nada mais importante, não existe nada mais prioritário
que a sua saúde. Teve um médico recentemente que deu uma entrevista, um médico americano, um cardiologista, cirurgião cardíaco, e ele, com muitos anos de profissão, ele já estava perto de se aposentar, e ele deu um relato que ele falando assim, que todo paciente dele terminal, todo paciente próximo da morte, que ele sabia que não ia ter jeito de salvar, o paciente também sabia que estava num ponto que não tinha mais como voltar, o maior arrependimento desses pacientes era sobre aquilo que eles não fizeram na vida. Não era sobre o carro que deixou de comprar, a casa, né? Não era bens materiais, como às vezes a gente se apega demais. Todos eles eram sobre uma viagem que não tinha feito, ter estado mais com os filhos, com a pessoa amada. Esse é o arrependimento da maioria das pessoas. Ele relata isso de uma forma muito bonita. Então, não existe, pessoal, nada mais prioritário na sua vida que a sua saúde. Porque se você perdê-la, nada daquilo que você tiver vai valer a pena. Então, reserve um tempinho para você. Procure investir mais na sua alimentação, na qualidade da sua alimentação. Tome mais sucos, tome mais água. Se possível, procure praticar uma atividade física, nem que seja uma caminhadinha na rua que você mora mesmo. Faça um pouquinho de alongamento. Vocês sabiam, quem tem dor nas costas, tem dor nas costas? Levanta a mão. Vocês sabiam que 80% dos problemas de dores nas costas se resolvem com alongamento, pessoal? Se você fizer alongamento regularmente, você coloca a tua condição, a tua musculatura numa condição melhor e as dores passam. Então, pessoal, tire esse tempinho para você, né? Não entra nessa de, a gente sabe que a vida é corrida, que hoje tudo é muito puxado, mas não entra nessa de não ter tempo, de, não dá, ficar adiando, porque o teu corpo não espera, pessoal. Este corpinho que está aí com vocês é o que vai levá-los aí até o final da nossa existência nesse plano. Seja com 70, 80, 90, 100 anos, é esse corpinho que vai levar vocês. Então, o que você faz para ele hoje, ele vai te cobrar amanhã, pode ter certeza. Tá? Então, procure fazer o melhor por ele, procure fazer o melhor por você, porque você merece. Né? Você tem aí o merecimento de chegar numa idade mais avançada, bem, né? Como essas pessoas serelepes aí que você vê, está passando reportagem direto, essas pessoas da melhor idade que viajam, que vão fazer isso, vão fazer aquilo, praticam atividade física, é assim que você tem que chegar. Mas isso só vai ser possível de acordo com o que você faz para ele hoje. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Como eu disse para vocês, essa palestra está sendo gravada, o Ronaldo vai colocar no site da casa. Se vocês quiserem rever, se algumas coisas passaram muito rápido, certamente passaram, porque a gente tem um tempo aí, né, a ser cumprido. Então, se vocês quiserem rever, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou aí à disposição. Mas eu gostaria que vocês levassem esse lembretinho hoje, né? Cuide da sua saúde, cuide do pH dos líquidos que você ingere. Acima de 7 é bom, abaixo de 7 não é tão bom assim. Cuide do seu corpo, porque ele é o teu maior presente. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pela paciência de vocês. Até uma próxima.